Todos nós temos uma vida para cuidar, todos nós temos uma missão para realizar, e nós estamos nesses dias aprendendo como que a gente vai gerir, como que a gente vai administrar essa missão que nós recebemos de Deus. Então, quando nós decidimos trabalhar esse tema, autoliderança, nós estamos trabalhando como que nós vamos cuidar da nossa vida, como que nós vamos administrar a nossa vida, como que nós vamos gerir a nossa vida e a missão que nós recebemos de Deus, tá? E isso não é tão fácil, é mais complicado do que a gente imagina, né? Falamos na semana passada, e é interessante, depois comentando com alguns irmãos, eles falando comigo a respeito disso, né? Como que às vezes a gente foge dessa responsabilidade de cuidar da nossa própria vida. Às vezes nós deixamos que outras pessoas cuidem da nossa vida, às vezes nós cuidamos da vida de outras pessoas porque estamos fugindo de cuidar da nossa. Toda pessoa que você vê que está cuidando muito da vida de outra pessoa, você pode ver que ela não está cuidando da dela, e aí ela tem que chamar atenção para alguma outra pessoa, porque ela não está cuidando bem da sua própria vida, tá? Hoje é a nossa quarta ministração. Você pode receber as outras ministrações, todas são gravadas, a gente está até passando por WhatsApp, e a gente quer que todo mundo tenha acesso a elas, e você passe para quantas pessoas você quiser. Uma coisa interessante que aconteceu, no domingo passado, no outro domingo, um adolescente aqui da igreja, 14 anos, o filho do Marinaldo da Mari, João Vitor, ele, logo depois da pregação, no outro dia, na segunda-feira, ele me mandou uma imagem, e eu tinha falado a respeito da gente cuidar da nossa vida, os jovens estudarem e se esforçarem para crescerem na sua vida, serem excelentes no seu trabalho, excelentes nos seus estudos. E o João Vitor me mandou essa imagem aqui, pode colocar. E eu achei muito interessante, e por vir dele, por dois motivos: uma pela imagem e outra por um adolescente, né, tá prestando atenção na pregação. E ele mandou no WhatsApp, ele falou assim: pastor, olha, isso aqui tem tudo a ver com aquilo que o Senhor pregou ontem, né? Eu achei muito interessante. Um jovem ligado, estava pensando na pregação, na palavra que ele recebeu. E eu gostei muito de ver isso, porque às vezes a gente fala: o jovem não presta muita atenção. Tem jovem que presta muita atenção, e esses vocês vão ver crescerem muito na vida. E essa imagem mostra dois estudantes. Um estudante está ali tentando vencer a etapa, e o outro está ali, aqueles são livros que ele vai lendo, estudos que ele vai fazendo, e vai ficando muito fácil ele crescer na carreira dele. Ele vai fazendo a sua parte, cuidando da sua vida. E o outro quer pular, né, os degraus muito altos, não se prepara, e aí vai ter muita dificuldade, vai subir a trancos e barrancos, não vai chegar muito longe, e aonde chegar, vai chegar muito cansado, né? Então, é muito importante, você adolescente, você jovem, você adulto, você família que está aqui, preste atenção, cuida da tua vida, né? Leia bons livros, estude, trabalhe com excelência, procure ser excelente naquilo que você faz, e isso vai te ajudar muito na tua carreira e na tua vida, tá? Hoje eu vou trazer uma palavra para a igreja, e essa semana eu estava lendo um livro, e eu vi uma frase. Essa frase é do Steve Jobs, que faleceu. Ele é o fundador lá da Apple e tudo, e uma das empresas mais imponentes e importantes do nosso tempo, da nossa geração. E o Steve Jobs, ele falava algumas coisas que eram muito interessantes. Tem uma frase dele que eu quero compartilhar, tem a ver com aquilo que a gente vai falar nessa manhã. Ele diz assim: ser o homem mais rico no cemitério não importa para mim. Ir para a cama à noite dizendo que fizemos algo maravilhoso, isso é o que é importante para mim, né? Ele diz: olha, ser o homem mais rico do mundo no cemitério não importa para mim. Eu quero trazer até para algo maior, até talvez até do que ele está falando. Você correr atrás de coisas e se encher de coisas, e simplesmente isso não é o mais importante. Tem muita gente que está cheio de coisa, mas a sua alma está morta, sua alma está morrendo, né? A pessoa está viva ainda, mas a sua alma já morreu, né? Deixou morrer coisas importantes dentro de si. Ser
a pessoa mais rica do mundo, ser a pessoa mais bonita do mundo, ser a pessoa que tem o corpo mais atlético do mundo, ser a pessoa mais importante, mais famosa do mundo, e você está morto por dentro, morto no seu coração, morto na sua alma, isso não adianta nada. E ele continua: ir para a cama à noite dizendo que fizemos algo maravilhoso, isso é o que é importante para mim. Sabe, você poder chegar à noite, no final do dia, e saber que você caminhou, que você fez o teu melhor, que você cuidou do teu dia, que você cuidou da vida que Deus te deu, isso é o melhor. Você saber que você fez algo importante. Eu acho que isso tem a ver com a nossa vida, com a gestão da nossa vida, da nossa história, tá? Separei um texto bíblico para compartilhar com vocês hoje, 2 Samuel, capítulo 17, verso 17 a 46. Eu vou apresentar todo o texto aqui, está no PowerPoint, mas eu queria dizer para você o seguinte: esse texto fala a respeito de Davi, naquela batalha com Golias, e é um texto bem interessante, que fala a respeito de como que nós cuidamos da nossa vida, como que nós gerimos a nossa própria vida, tá? 2 Samuel, capítulo 17, verso 17 a 46, tá? É esse que conta a história, é 2 Samuel mesmo? Ou é a primeira? É 1 Samuel, irmãos, eu acho que eu coloquei errado ali, tá? Acho que é 1 Samuel 17, é 1 Samuel, eu li o texto. É 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou apresentar todo o texto aqui, e todo esse texto aqui à frente, tá? Daí você pode acompanhar aqui, você que está sem a Bíblia, você que está com a Bíblia, que acompanha aqui na frente, tá? Vamos ler o texto. Lembrando que esse texto fala a respeito da batalha de Davi e Golias, tá? E como que Davi ficou sabendo dessa situação e como que ele se portou. Todo o exército de Deus estava com muito medo, estava temendo, e Davi ele se posiciona. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento e a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este, incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara,
anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, do surrão, e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu Golias a Davi: sou eu algum cão para vires contra mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Até aqui. É uma história bem conhecida, todos nós já ouvimos falar a respeito dessa batalha de Davi e Golias. Eu queria, nessa manhã, dentro do nosso tema de autoliderança, queria trazer algumas ideias, algumas coisas que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja, tá? A respeito de Davi, a respeito da maneira que ele estava gerindo a sua própria vida, que ele geriu a sua própria vida. Tá? Tem uma questão que eu acho que é muito importante na nossa vida e que todos nós passamos por isso, passamos por estas coisas. É o fato da gente acabar medindo a nossa vida com a medida que os outros nos medem. Então, uma primeira lição que eu queria tirar desse texto, da história de Davi, e trazer para o nosso coração é essa: não meça a sua vida com a mesma régua que outras pessoas te medem. Alguém disse, e eu li esses dias: não acredite demasiadamente nem nas bajulações, nem nas limitações críticas que lhe são conferidas, né? Às vezes a pessoa fica bajulando muito. Não acredite muito em tudo isso não, né? Às vezes a gente acha que a gente é mais do que a gente é. Mas também, às vezes as pessoas começam a nos criticar, começam a querer nos diminuir, a nos limitar. Não acredite nisso. Um dos grandes problemas que nós, seres humanos, temos é medir a nossa vida com a mesma régua que as pessoas nos medem. E a gente vai ver isso muito claro na vida e na história de Davi. E antes de eu falar a respeito disso na vida de Davi, na nossa vida, eu estava lembrando de uma história que eu ouvi, que vocês todos conhecem, que é muito antiga, que é a história do menino, do velho e do burrinho. Todo mundo aqui já deve ter ouvido essa história, pelo menos o pessoal que tem um pouco mais de idade. Eles estavam indo para uma outra cidade, era o avô
o menino e o burrinho. E aí o avô pegou e colocou o menino em cima do burrinho e estava indo. E quando eles passaram num lugar, pessoas que estavam ali olhando falaram: mas que coisa, um senhor de idade carregando um burrinho, e esse menino tão novo, podia estar ele andando, e o senhor de idade carregando. E ele ouviu aquilo, passou uns metros à frente, ele pegou e falou assim: bom, então vamos fazer o seguinte, você desce e eu vou em cima do burrinho. Aí o menino desceu, o menino foi levando a portinha com o burrinho, e o velho sentou em cima do burrinho e estava indo. Quando eles passaram por um lugar, as pessoas começaram a comentar, e aí falaram o seguinte: nossa, um menino carregando um senhor barbado em cima do burrinho. Por que ele não vai, não deixa o que eu estou falando? Por que o homem barbado não desce e não deixa o menino andar em cima do burrinho? Aí eles continuaram caminhando. Eles falaram: bom, então vamos fazer o seguinte, já que o pessoal está reclamando, vamos os dois em cima do burrinho. Aí subiram os dois em cima do burrinho. Aí eles andando, passaram por um lugar. Aí o pessoal comentando falou: nossa, por que não vai um de cada vez em cima do burrinho? Tem que ficar os dois em cima do burrinho. Aí eles continuaram caminhando. Aí eles falaram: bom, vamos fazer diferente, vamos sair os dois, vamos andar nós três, um do lado do outro e tal. Aí eles foram andando. Quando eles chegaram num lugar, alguém falou assim: esse pessoal burro mesmo, em vez de cada um deles revezar e ficar em cima do burrinho, tá os três andando e o burrinho sem ninguém em cima. Em cada lugar que você vai ter gente para questionar o que você vai estar fazendo e para ficar avaliando as coisas que você faz na sua vida. Em todo lugar que você vai ter gente que vai ficar te avaliando o tempo todo. Vai ter gente que vai ficar querendo te limitar e querendo medir você o tempo todo. Isso acontece com todos nós, principalmente com as pessoas que querem fazer alguma diferença na vida. Infelizmente, muitas pessoas que estão dentro da igreja são pessoas que estão muito limitadas na sua vida. E elas estão muito limitadas não porque não têm potenciais, mas porque elas se deixaram medir pela medida que as pessoas o mediram. Elas aproveitaram a mesma régua que as pessoas quiseram medi-las. E isso, essa coisa de querer medir, aconteceu com Davi também. Por exemplo, quando a gente olha para a vida de Davi, ele é medido por seu pai e irmãos e pela cultura do seu tempo como inferior dentro da sua própria casa. Se a gente for olhar a história toda de Davi, nós vamos ver que Davi, ele era tido como inferior dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa, o seu pai olhava os seus irmãos como mais importantes do que ele. As pessoas olhavam para Davi dentro da sua própria casa como se ele fosse menor. Tanto que quando o profeta chega na casa de Davi para ungir alguém daquela casa como rei, o pai de Davi, com o consentimento da mãe e dos irmãos, colocam todos os irmãos um do lado do outro, e eram bastante, e Davi não estava, e ninguém lembrou de Davi, porque Davi era tido como alguém inferior. Davi não tem um corpo para a guerra, Davi não tem experiência para a guerra, ele não pode ser rei, ele não tem um porte de rei, ele é menos, ele é menor. Ele nasceu para cuidar de ovelha e ele vai só cuidar de ovelha. O negócio dele é braçal, o negócio dele é ficar o dia inteiro cuidando e conversando com as ovelhas. Ele não é inteligente, ele não é sábio, ele não é perspicaz, ele não é rápido, ele não tem um corpo, um perfil de rei. Davi, ele recebe essa carga sobre si, de dentro da sua própria casa, ser visto como alguém inferior, como alguém menor.
E esse problema de família não é algo que aconteceu só na casa de Davi na Bíblia. Por exemplo, quando a gente olha a história de Caim e de Abel, a gente vai ver que Caim matou o seu irmão porque ele não deu conta de que a oferta do seu irmão para Deus foi melhor do que a dele. Quando a gente olha, por exemplo, a história de Jacó, o que Jacó fez? Jacó, o nome Jacó significa enganador. Ele, desde o ventre, o irmão dele nasceu antes, né? E ele roubou a primogenitura do seu irmão. O seu irmão tinha o direito de ser o rei de Israel, e ele foi lá e roubou, com o consentimento da sua mãe. E daí o irmão dele queria matar ele. E foi um tempo muito terrível, muito difícil. Uma família completamente desestruturada por conta dessa maneira de querer medir uns aos outros dentro de casa e colocando pessoas como se fosse menor. Quando a gente olha para a história de José, lembra de José do Egito? Nós vamos ver que o José tinha sonhos e Deus dava sonho a eles. E o que os irmãos dele fizeram? Venderam José como escravo para o Egito. Por quê? Por conta de todas essas coisas, de se sentirem inferiorizados, de não quererem serem inferiorizados dentro da sua própria casa. Quando a gente olha para a história de Davi, nós vamos ver alguém que dentro da sua própria casa era tido como menor, era tido como alguém inferior. Ele não era contado, nem por seu pai, nem por sua mãe, nem por seus irmãos, como alguém que teria condições de assumir até o trono de Israel. Agora, eu quero trazer isso para cá, porque tem pessoas aqui dentro que de repente tem esse sentimento dentro da sua própria casa. Deixaram-se medir pela uma régua que algumas pessoas mediram dentro da sua própria casa. Não, porque eu sou menor, porque na minha casa sempre o quinhão maior, o melhor foi para o outro, não foi para mim. Porque dentro da minha casa, meu pai sempre escolheu fulano, minha mãe sempre escolheu ciclano. Eu sempre fiquei à mercê, eu sempre fiquei de lado. Eu não fui cotado entre os meus irmãos como o mais inteligente, como o mais sábio, como aquele que tem condições de fazer a vida. Aqui dentro nós temos pessoas que possivelmente passam por isso no seu coração e que têm trazido isso desde a sua infância. E que tem achado desde a sua infância, acreditado realmente que você é menor, ou que você é menos importante, você é inferior àqueles da sua própria casa. Davi também recebeu essa afronta da vida, de dentro da sua própria casa, ser visto, ser considerado como menor. E isso é muito importante a gente pensar, porque às vezes nós construímos uma vida em cima disso. Nós deixamos que as pessoas usem a régua deles para medir a nossa vida, e nós medimos a nossa vida com a régua que as pessoas querem nos medir. Davi não permitiu que isso entrasse na sua vida. Para Davi não importava o que as pessoas da sua casa pensavam a seu respeito. Davi tinha um pensamento próprio a respeito de si. Tanto que lá no campo das ovelhas, onde ele cuidava, ele já tinha matado um leão e já tinha matado um urso, e os seus irmãos nem sabiam que ele já tinha matado um leão e um urso. E os irmãos dele nunca tinham matado nem um leão e nem um urso. Eram soldados que agora estavam tremendo de medo diante do Golias. Tinham um porte, tinham um preparo. Mas a capacidade de cada um de nós está dentro da gente. Tem uma frase que se usa no marketing, é muito usada no marketing, é praticamente uma lei do marketing, que diz assim: a propaganda é a alma do negócio. Eu achei muito interessante o César Souza, um escritor. Ele mudou essa frase, ele mudou de maneira muito inteligente. Ele diz: a alma é a propaganda do negócio.
Tudo tem a ver com a sua alma. Tudo tem a ver com a maneira que você encara a vida, com a maneira que você tira de dentro a vida, que você se posiciona para a tua vida. Aqui dentro, nós todos corremos no risco de termos construído a nossa vida dentro da nossa própria casa, achando que nós somos inferiores aos nossos irmãos. Às vezes porque você não tem o mesmo pai, a mesma mãe. Às vezes porque você foi pego para criar, alguém cuidou de você, alguém esteve zelando por você, e você diz: poxa, eu sou inferior àquele que tem o seu pai e a sua mãe natural. Às vezes você se acha inferior porque você olha para os teus irmãos, eles têm habilidades que você não tem, e você olha e você acha que eles são maiores do que você, e você vê teu pai, você vê tua mãe, você vê teu tio, tua tia, tua avó, teu avô elogiando, abraçando, e você diz: eu não sou como ele, as pessoas não me valorizam, eu não tenho valor. E quem sabe você tem acreditado nisso a tua vida inteira. Quem sabe você tem pensado a respeito de você a tua vida inteira. Você tem medido a tua vida com a régua que as pessoas da tua casa estavam te medindo, querendo te medir. Davi não permitiu, Davi não usou a régua da sua própria casa. Ele não usou a régua que seu pai usava para medi-lo. Ele não usou a régua que a sua mãe usava para medi-lo. Ele não usou a régua que os seus irmãos usavam para medi-lo. Quando Davi chegou no campo de guerra, nós lemos o texto, que os irmãos dele viram Davi. O irmão dele ficou bravo com ele, falou: o que você veio fazer aqui? Você veio dar risada da gente? De novo você veio aprontar? O que você veio fazer de novo aqui? Você veio tirar onda com a nossa cara de novo? Porque nós estamos num campo de batalha e estamos com medo? O irmão de Davi, Abinadab, falou isso. E às vezes a gente mede a nossa vida e a nossa história pela régua daqueles da nossa própria casa. Aquele que olha para nós e diz: você não é tão inteligente como o outro. Que olha e diz: olha, você não é tão bonito. Às vezes tem 2 filhos, aí um filho vai sempre num lugar e todo mundo olha e diz: nossa, como esse teu filho é lindo. E você está do lado, você não é o irmão mais velho, o irmão mais novo, você está do lado. E a pessoa olha e diz: nossa, você é muito legal, né? E isso a gente vai encarnando essas coisas, porque vão medindo, a gente vai medindo, e vai medindo a gente sempre para menor. Nossa, como esse teu filho é inteligente. Às vezes o próprio pai, a própria mãe, da maneira da raiva, da coisa, vai falando, e a gente vai se deixando medir por essas coisas. Filho, mas você sabe outras coisas, você outras coisas, vai aparecer alguma coisa que você sabe fazer bem e tal, né? Não, agora ele sabe, ele conhece, ele tudo. Quem sabe você está crescendo num ambiente assim, dentro da sua própria casa, e isso tem marcado você, ou marcou a tua vida. Davi, ele não se deixou inferiorizar pela medida que o seu pai, que a sua mãe, que os seus irmãos e que a sua cultura o mediram. Na cultura de Davi, o mais importante era o irmão mais velho. Isso era uma cultura que existia. Para Davi não. Davi não se deixou medir por essa medida. Na nossa cultura tem muitas coisas que se falam. Não se deixe medir com a medida que é feita dentro da sua própria casa a teu respeito. Segundo, Davi, ele é medido pelo rei e pelo seu próprio povo como inferior dentro da sua própria nação. Quando Davi chega para falar para o rei: olha, rei, ninguém quer ir, eu vou. Ninguém quer lutar com esse gigante, eu vou. Quando Davi fala isso, Saul só não dá uma gargalhada na cara de Davi, porque a situação não era boa, e ele estava com medo porque o gigante estava gritando lá fora. Mas Davi entra dentro da tenda, chega para o rei e diz: olha, rei, se ninguém quer lutar contra esse incircunciso, contra esse gigante, eu vou. E eu vou derrubar ele, eu vou matar ele. Na hora que ele fala isso, o rei fica indignado e fala: meu, quem é você? A palavra que o rei usa é praticamente essa: quem é você para querer lutar contra aquele gigante?
Saul era um líder de Davi. Na nossa vida nós temos muitos líderes, os professores, nossos pais. Na nossa comunidade nós temos nossos líderes. Tem pessoas que nós escolhemos para serem nossos líderes, às vezes até amigos que nós escolhemos para serem nossos líderes. Pessoas que estão fazendo parte dos nossos grupos, que lideram os grupos que nós participamos. E às vezes essas pessoas, eles querem nos medir com uma régua que nos faz inferior ao outro. Havia um monte de soldados lá, e o rei era como se quando Davi entrou, o rei pegasse uma fita e falasse: olha, deixa eu te medir aqui, que você vê o teu tamanho. Porque na minha medida, o rei falou para Davi, na minha medida, você é nada diante daquele gigante. Quantos de nós não vive uma vida medíocre, não gere a sua própria vida para o alto da montanha, porque fica acreditando naquilo que as pessoas que tiveram alguma influência sobre a sua vida falaram ou pensaram sobre você, ou disseram sobre você? Quantos de nós vai ficar na mediocridade, ou vamos ficar na mediocridade, por quê? Porque não vamos tomar uma posição de usarmos a nossa medida, a régua de Deus, e não a régua que os homens querem nos colocar. Davi, ele tinha guardado dentro de si uma régua. O profeta entrou na casa dele nos dias antes e escolheu ele para ser o rei de Israel. Davi tinha essa trena que estava no bolso dele, a trena de Deus. E ele diz: eu vou medir a minha vida com a medida de Deus, e não com a medida que vocês querem me medir. Você pode ser um grande pai, pode ser uma grande mãe, você pode ser um grande profissional, um grande empresário, um grande empreendedor. Você pode ser uma pessoa muito grandiosa naquilo que você faz, próspera naquilo que você faz. Mas você não pode, se você quer viver uma vida abençoada e abundante, você não pode ficar pegando a trena das pessoas para querer medir a sua vida. Sabe aquela coisa da gente sempre estar querendo que as pessoas avaliem a gente? Você acha que eu fui bem? Você acha que eu falei bem? Você acha que eu preguei bem? Você acha que eu fiz bem? Você acha que eu estou muito bem? Sabe, parece que a gente sempre quer o feedback das pessoas, porque somos inseguros naquilo que a gente sempre quer que as pessoas meçam aquilo que a gente fez. Sem segurança. Sem segurança que nós temos. Qual é a medida que você está se medindo? Porque Davi, tentaram medir ele com a trena que eles tinham, e a trena que eles tinham dizia que Davi era muito pequeno. Você não é aquilo exatamente que as pessoas veem. Existe algo maior dentro de você que ainda não foi experimentado, ainda não foi descoberto. Existe algo dentro de você que ainda, se você fuçar, você vai encontrar algo ainda maior dentro de você. Achei interessante, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela estava falando sobre um tempo de muita luta que ela passou, muita dificuldade na sua família, e ela estava dizendo o seguinte: pastor, você sabe que foi bom, porque eu descobri habilidades que eu nem sabia que tinha. São os gigantes, como Golias, que aparecem na vida da gente, que vão fazer com que a gente descubra habilidades e potenciais que nós nunca imaginamos que tínhamos. Foi o gigante Golias que mostrou para Davi, mostrou para os seus pais, mostrou para o rei e mostrou para o inimigo o tamanho que era aquele menino, que era medido tão pequeno dos outros, mas que era tão grande aos olhos de Deus. Achei interessante Madre Teresa de Calcutá, quando ela, já falei isso aqui, quando ela chegou para fazer uma palestra uma vez, e estava o presidente dos Estados Unidos e todo o pessoal da ONU, todo aquele pessoal que usa aquele terno, que é todo bonitão, todo forte, todo firme e tal, e todo mundo ali e tal, e de repente entra aquela mulher franzina, né, machucada pela vida, uma mulher pequena, ela tinha 1,5 m, e muito magrinha, e muito simples, e ela entra com aquele jeitinho dela,
E o presidente dos Estados Unidos, que naquela época ainda muito mais do que hoje era a nação mais importante, mais forte, mais poderosa do mundo, o presidente dos Estados Unidos na época, relatando, ele disse que quando aquela mulher entrou, tremia desde da unha do pé dele até o último fio de cabelo. Diz que ele ficou tremendo o tempo todo ao lado daquela mulher, dada a grandeza que aquela mulher tinha. Mahatma Gandhi, um homem que foi extraordinário no seu tempo e na sua história. Quando Mahatma Gandhi ele se propunha alguma coisa, ele fazia aquilo ser grande. E se você for olhar o tamanho daquele homem, não é muito. Talvez você olhando para ele, você não desse tanta coisa se você não soubesse quem era. O valor daquele homem estava dentro dele. O valor que você tem está dentro de você, às vezes escondido. As 7 chaves. Mas o valor que você tem está dentro de você, dentro da tua própria vida. Reverendo Martin Luther King era um homem negro, e que aos olhos da sua sociedade, do seu tempo, para muitos não tinha muito valor por causa da cor da sua pele. Mas ele fez valer a sua vida e a sua história. Ele fez da sua vida um sonho que não era só seu, mas um sonho que ainda está se realizando até os dias de hoje. Porque o tamanho de uma pessoa não está na cor da sua pele, não está no tanto de dinheiro que ela tem, não está na avaliação que as pessoas fazem a respeito dela, está na decisão que se toma dentro da sua própria alma, do seu próprio coração, do seu próprio ser. O que os seus líderes pensam sobre você não determina exatamente quem você é. Existe uma trena de Deus, e é essa trena que você tem que usar para medir a sua vida. Quantos de nós não traz resquícios de uma vida medíocre por conta de palavras que nos foram proferidas e que se tornaram leis dentro da nossa alma, dentro do nosso coração? Por um professor, por alguém que nós tínhamos por respeito, por alguém da nossa própria casa. Quantos de nós não se mediu menor, muito menor do que se é, por conta de coisas que falaram para nós? E terceiro, Davi, ele é medido pelo inimigo. Olha, ele foi medido pelos seus pais, pela sua família, como alguém menor. Ele foi medido pelos seus líderes e pelo seu tempo como alguém menor. E ele foi medido pelo inimigo, até o inimigo. Na hora que o inimigo fez Davi, viu Davi, esse deu uma gargalhada. Na hora que o inimigo viu Davi, ele deu uma gargalhada. Ele falou: meu, só pode estar brincando. Esse pessoal só pode estar brincando. Mandar esse rapaz aqui, esse pessoal não tem coração. Mandaram uma criança aqui para eu matar. O pessoal não tem coração. Na hora que o Golias viu Davi, ele riu. Assim como muitos problemas, muitas dificuldades, muitos desafios, muitos gigantes que se levantam contra a nossa vida, quando nós encaramos eles de frente, eles riem de nós, e eles querem nos diminuir, e eles vêm com a fita métrica deles para tentar medir a nossa vida e dizer: olha o teu tamanico diante daquilo que eu sou, e eu vou acabar com você, eu vou matar você, eu vou moer você. E é isso que é a dificuldade que a luta tem falado ao coração de muitos de nós. Parece que o problema que você está na tua vida é tão grande e você é tão pequeno diante dele que você não vai conseguir. E Golias chega a dizer para Davi: olha, você pensa que eu sou o quê? Você pensa que eu sou um cachorro? Você pensa que eu sou o quê? Você vem com essas coisinhas, você acha que você vai conseguir me derrubar com isso? Você acha que você vai conseguir me matar com isso? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Uma das coisas que as pessoas fazem da nossa família e os nossos líderes, aquilo que nós estudamos antes aqui, uma das coisas que eles fazem quando eles medem a gente como menor, sabe o que eles querem fazer com a gente? Às vezes eles querem que a gente seja o que a gente não é. Lembra o que o rei Saul fez com Davi? Tentou colocar nele
a mesma armadura que era dele. Vamos imaginar que eu sou o pai da Caísa, e eu acho a Caísa uma pessoa inferior. Olha, são os 3 irmãos que estão aqui. Eu acho o Fabiano um cara extremamente inteligente, muito rápido e tal. Eu acho a Kelly, por exemplo, uma pessoa cheia de dons, de talentos, uma pessoa extraordinária. E tem a Caísa também. E todo lugar que eu vou, eu falo muito bem dos dois. Eu falo, não, a Caísa, ela é legal. E aí o que acontece? Chega uma hora que o que eu faço? Eu começo a tentar colocar na Caísa, Caísa, vamos fazer igual teu irmão faz, vamos fazer igual teu irmão faz. Eu tento colocar, querer que ela seja o que eles são. E quantos nós pais não erramos com os nossos filhos, querendo que os nossos filhos sejam o que o outro é, e ele não é o que o outro é. O rei Saul tentou colocar em Davi aquilo que não era dele, que não vestia dele. Você vai vencer, você vai construir a tua vida sendo aquilo que você é, e não aquilo que as pessoas querem que você seja ou não. Não existe um padrão para você ser grande, para você crescer. Não existe um padrão. Você tem que ser aquilo que você é. Davi, ele venceu o gigante sendo aquilo que ele era. Ele tentou fazer o que o rei falou, mas não deu certo. Ele disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar minhas pedrinhas, eu vou pegar o meu alforje, e eu vou para cima do gigante do jeito que eu sou. Agora me diga uma coisa, se Davi tivesse pego a couraça do rei, porque a couraça do rei era a couraça do rei, provavelmente de ouro, tudo e tal, cheio de pedra preciosa. Se ele tivesse ido com aquela couraça, a melhor couraça que tinha, se ele tivesse ido para lutar com o Golias, o que ia acontecer com ele, meu Deus? Não ia nem chegar no Golias, porque o Golias tinha um escudeiro. O escudeiro ia dar com o escudo na cabeça dele, ele já ia cair, ia morrer de tanta escudada na cabeça, não ia nem precisar da lança do Golias. Por isso que muitos de nós somos derrotados na nossa vida, porque nós estamos tentando construir a nossa vida com a armadura dos outros, tentando ser na nossa vida com as coisas dos outros. Eu estou tentando falar como meu irmão fala, eu estou tentando ser como meu irmão é, eu estou tentando fazer como meu irmão faz. Por quê? Porque isso foi falado para mim. Eu estou tentando ser como fulano é, como ciclano é lá na igreja. Eu estou tentando fazer como ele faz, porque parece que é isso que dá certo, é isso que me torna grande. E quantos de nós não tem perdido os desafios e não tem caído diante dos gigantes da vida, porque está usando a armadura errada, não está sendo aquilo que nasceu para ser. Golias, ele se levanta para Davi, ele vem com uma fita métrica, ele diz, olha, deixa eu te medir, daí eu te falo, eu te dou aqui, antes de eu te matar, eu te falo quanto é que você está medindo. Você mede tanto. Davi diz, olha, você vem contra mim com pedras, com pau, você vem com o que você quiser, mas eu digo uma coisa para você, foi Deus quem me mediu, e Deus me colocou como rei sobre Israel. Porque antes de Davi ser rei de Israel, fisicamente, ele foi na sua alma. Ele recebeu uma palavra de Deus e ele foi na sua alma. Ele foi no seu coração, no seu ser. Olha só Deus, como que Deus é sábio. Davi, ele era bom na pedra e no alforje. O único jeito que ele tinha de matar Golias era com a pedra e com o alforje. Porque tinha um cara na frente, um escudeiro que ia na frente do Golias, e Golias ia atrás. Como que Davi ia acertar o Golias pequeno, do jeito que ele era de estatura? Como que ele ia derrubar o Golias? Se não, uma pedra de longe, na testa. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã, talvez você esteja se medindo, talvez você até hoje usou a medida da tua família, da tua casa, da tua infância, que teus pais olhavam para você e diziam, você é menor do que os teus irmãos, você vale menos do que os teus irmãos. Talvez você esteja usando até hoje a medida que a sociedade, que os teus líderes colocaram em você, dizendo que você é menor do que quem está do seu lado, quem estuda na tua escola, do que as pessoas que trabalham com você, você é menor. Quem sabe essa é a medida que você tem usado. Quem sabe a medida que você tem usado é aquela que o inimigo tem tentado colocar contra a sua vida. E o inimigo tem falado para você, as dificuldades, as lutas que você está enfrentando, tem falado para você, você é muito menor do que essas dificuldades.
e do que as lutas que você tem. E você está se deixando medir pelas dificuldades que você tem. Você é muito mais forte do que você pode imaginar. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Não aceite as informações como sentenças de derrotas definitivas. Não aceite as informações como sentença de derrota definitiva. Estou quase acabando. Olha só o que aconteceu. Presta atenção, olha aqui para mim. Havia uma informação. Qual que era a informação que estava naquele lugar? A informação era a seguinte: nós estamos acabados. Olha o tamanho do gigante. Era uma informação, uma sentença de derrota definitiva. O rei estava dentro da tenda, os soldados estavam tremendo. Quando Davi chega, que ele recebe aquela informação, como que ele trata aquela informação? Ele passa a informação pelo crivo de Deus. Ele diz: opa, peraí, pelo crivo dos homens nós estamos realmente ferrados, mas se eu passar pelo crivo de Deus, existe uma outra maneira de entender o que está acontecendo. Nós aprendemos na nossa vida, desde a infância, hoje não se faz bastante isso, de outras formas se faz, mas na nossa infância tinha o jogo dos 7 erros. E a gente fica sempre olhando para a vida, pode colocar, procurando os erros, procurando os defeitos, procurando as coisas ruins. Tem alguns de vocês que estão até procurando os erros ali agora. A vida da gente é isso. A gente fica o tempo todo procurando os erros. Nós nascemos procurando erros. Numa imagem como essa tem muito mais acerto do que erro, mas a gente cresce dizendo: olha, procure os erros, procure os erros. E a gente olha para a vida o tempo todo procurando os erros, procurando as falhas. Muda de imagem, senão o pessoal vai achar todos. Pode colocar o próximo. Olha só. Você sabe... Não era para pôr essa imagem ainda, mas agora deixa. Só não mexe mais aí. O que aconteceu no dia 11 de setembro? Todo mundo sabe o que aconteceu no dia 11 de setembro, certo? A maioria das pessoas aqui sabe. O que aconteceu? Está ali. Derrubou as Torres Gêmeas. Então todo mundo sabe o que aconteceu no dia 11 de setembro. Você vai perguntar para as pessoas: olha, o que aconteceu? Dia 11 de setembro caiu as Torres Gêmeas. Não lembro o ano, mas o dia todo mundo sabe. Dia 11 de setembro foi o dia que os aviões vieram e derrubaram as Torres Gêmeas. Aconteceu uma tragédia, foi algo terrível. Aconteceu algo terrível no mundo. O que aconteceu? Não coloca, não. O que aconteceu no dia 9 do 11? Você pode ver que só inverteu os números, né? O que aconteceu no dia 9 do 11? No dia 9 do 11, aconteceu o seguinte, pode colocar: a queda do muro de Berlim, que foi um dos acontecimentos mais maravilhosos e tremendos que aconteceram na história. Foi um divisor da história da humanidade. A queda do muro de Berlim. Nós todos decoramos no nosso coração o que aconteceu no 11 de setembro, a desgraça. Nós olhamos os erros, mas nós temos muita dificuldade em olhar o acerto. Você já viu notícia, por exemplo, como é que está a notícia? 80 a 90% da notícia é falando de coisas que estão erradas. Só que coisas certas também são notícia, mas dá. Aí você vai falar com a pessoa e diz: não dá ibope, as pessoas não querem saber coisa boa. As pessoas não querem saber coisa boa por quê? Porque nós crescemos num ambiente de notícias, de maldade, de morte, de coisa. Os programas que são mais assistidos no horário de almoço, nos nossos horários de almoço, são aqueles que tem o cara caindo na beirada da calçada com 18 tiros, o sangue escorrendo, e a gente fica olhando aquilo ali e almoçando. Olhando aquilo ali e almoçando. São os programas mais assistidos. Porque, sabe, nós, na nossa mente, a gente pega essas coisas, essas informações. E isso vai impregnando a nossa mente também a respeito da gente. Às vezes a gente vai guardando essas coisas a respeito da gente, vai guardando apenas coisas negativas da gente, coisas ruins da gente, não pega as coisas positivas, os pontos positivos da nossa história. Olha só, Números 13, quando o povo de Deus saiu do Egito, que estava indo para a terra prometida, e eles foram lá ver a terra, as bênçãos que Deus tinha para eles.
quando eles foram relatar para Moisés o que estava acontecendo, eles falaram o seguinte: olha, aos nossos próprios olhos nós éramos como gafanhotos diante deles. Olha como que o povo estava se olhando, como que aqueles príncipes, você sabia que foi 12 príncipes espiar a terra? 12 príncipes, 12 líderes do povo de Israel. E dos 12 líderes, 10 voltaram dizendo: nós éramos como gafanhotos. Na igreja de Jesus hoje, a maioria das pessoas, príncipes de Deus, se sentem como gafanhotos diante dos desafios. Olha, o que Deus tem para mim realmente é muito grande, mas as dificuldades são tantas que eu me vejo como um gafanhoto diante dos problemas e da situação. A verdade, irmãos, é que Davi olhou para a mesma coisa, mas ele olhou de maneira diferente. Eu quero concluir com um texto bíblico lá de Gênesis 15, 5. E eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto, tá? Olha só, Deus tinha dado para Abraão uma promessa, e a promessa que Deus deu para Abraão é: eu vou te dar um filho. Abraão não podia ter filhos, e Deus disse: olha, eu vou te dar um filho, e eu vou te dar não apenas um filho, mas eu vou te dar uma terra, e eu vou te dar uma nação. Abraão acreditou no que Deus tinha falado para ele, e ele obedeceu a Deus no seu começo. Mas chegou um determinado momento, olha para ele, chegou um determinado momento que Abraão, ele começou a desconfiar da promessa de Deus. Ele começou a olhar para as dificuldades, ele começou a olhar para as circunstâncias adversas da sua vida e começou a pensar que talvez a promessa de Deus não ia se cumprir na sua vida. E o que Abraão fez? Ele foi para dentro de uma tenda, e ele ficou dentro de uma tenda, e ficou ali um tempo muito grande. E as pessoas vinham chamar ele e diziam: o que está acontecendo, Abraão? Não está acontecendo nada, não quero falar com ninguém, quero ficar dentro da minha tenda. Aí vinha alguém e falava: Abraão, vamos, Abraão, tem um monte de coisa, o sol está bonito, hoje apareceu um dia, não quero saber, não quero de nada, eu vou ficar aqui, a hora que eu quiser sair, eu saio. Dentro da tenda. Chegou uma hora que Deus falou: Abraão, ele disse: quem é que está falando? É o Senhor. Ele: ô Senhor. E aí Deus diz o seguinte para ele: Abraão, levante de onde você está e vai para fora. Levante de onde você está e vai para fora. Quando Davi saiu, Deus disse para ele assim: levante os seus olhos e olhe para as estrelas. Ele olhou para as estrelas. Aí Deus disse para ele: o que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo um monte de estrelas. O Senhor mandou olhar para as estrelas, eu estou vendo um monte de estrelas. E Deus disse: conta. Ele começou a contar, ele falou: Deus, não dá para contar. Aí Deus disse: olha, assim será a tua descendência. Eu quero concluir com 3 coisas que esse texto fala. Conclusão: 3 coisas que esse texto fala para você que tem olhado para você como vítima, tem olhado para a tua vida como se fosse alguém menor, como se fosse inferior. Primeiro, Deus quer movimentar a sua visão para além dos limites. Deus quer tirar você da tenda. Você já está na tenda há muito tempo. Tem pessoas que estão aqui na tenda há muitos anos. Você está na tenda do fracasso. Você está preso aí na tenda do medo. Você está preso na tenda da inferioridade. Você está preso na tenda da preguiça. Você está preso dentro de uma tenda. Muito tempo você está dentro de uma tenda. E porque você está preso dentro dessa tenda, você olha para os lados e você vê que a tua vida é muito limitada. Você não consegue ver nada mais do que aquilo que está muito perto de você. Você deixou que as pessoas levassem você para dentro de uma tenda. E você cresceu e você está vivendo dentro de uma tenda. Tanto tempo dentro de uma tenda. As pessoas mediram você, as pessoas disseram qual é o teu tamanho, as pessoas disseram qual é o teu limite, e você acreditou nisso e você está ali.
E para você se tornou uma coisa até cômoda, porque você já sabe que você é pequeno, então você não tem grandes desafios. Davi poderia ter chegado diante do gigante Golias e ter falado: eu não vou lutar, eu vim aqui trazer a comida para eles e eu vou para casa. Na hora que ele viu o gigante, ele falou: isso é comigo. Mexeu comigo. Mexeu com Deus, mexeu comigo. Isso é comigo, eu vou lutar contra esse gigante. Sabe o que Deus disse para você? Você precisa se movimentar. Tem gente aqui que está parada, e a água parada, ela estraga. Tem gente aqui que está parado, está dentro de uma tenda, tá, sabe, se movimente. Movimento, vida é movimento. Você não é um monumento, você é um movimento. Deus quer movimentar a sua vida. Deus quer tirar você dessa coisa que te limita, dessa visão que te faz pequeno, que é pequena a tua vida. Deus quer tirar você disso. E Deus diz para você nessa manhã: sai para fora dessa tenda que você está há tanto tempo, desanimado, com preguiça, com medo, se sentindo inferior, se sentindo pequeno, se sentindo menor do que os outros. Sai dessa tenda que você está há tanto tempo aí dentro e vem para fora. Deus está querendo arrancar você da tenda. E Deus tem falado isso de muitas formas, talvez nunca tão claro como Deus está falando para você hoje. Sai da tenda. Deus quer movimentar a sua vida e tirar você daquilo que te limita. Segundo, Deus quer movimentar sua visão para lugares mais altos. Primeiro, Deus quer movimentar você, tirando você da tenda para um lugar onde é céu aberto, onde o céu é o limite. Segundo, Deus quer movimentar a sua visão para lugares mais altos. Olha o que Deus disse para Abraão: Abraão, ergue os teus olhos. Ergue os olhos. Olha para cima, para de olhar para baixo. Para de olhar para baixo. Sabe, a gente fica o tempo todo, às vezes a gente olhando para baixo, ciscando o tempo todo. Deus fala: olha mais alto, olha para cima. Olha para as estrelas. Olha para as coisas que são maiores, que são grandes. Para de olhar para as coisas pequenas. Para se ver pequeno. Para ficar correndo atrás dessas informações tão maléficas, ficar correndo atrás dos 7 erros da tua vida. Corre, para de ficar correndo atrás dos erros da tua vida. Pare de ficar olhando sempre aquele pontinho preto na tua vida, num quadro branco. Você olha aquele pontinho ali, você fica: meu, esse pontinho tem um quadro inteiro para você, e você fica preso naquilo ali. Pare. Olhe para cima, olhe para os lugares mais altos, olhe para as estrelas. Deus diz: olha, levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos. E por último, para terminar, Deus quer movimentar a sua visão para além do natural. E olha, gente, o que Deus diz para Abraão: o que você vê? Abraão diz: eu estou vendo estrela. Conta. Ele começou a contar. E Deus diz para ele: o que você vê? Eu estou vendo estrelas, Senhor. E Deus diz: olha, mas eu quero que você veja outra coisa. Eu não quero que você olhe para o céu e veja só estrelas. Eu quero que a tua visão seja uma visão que vai além do natural, além daquilo que os olhos naturais conseguem te mostrar. Eu quero que você olhe para além, e que você veja mais do que estrelas, que você veja como filhos a nação, a herança que eu vou te dar. É o que Deus quer fazer nesta manhã comigo e com você. Deus quer movimentar você, tirar você da tenda que você está, tirar você dessa tenda, jogar fora essa medida. Eu não sou o que os meus pais, o que meus irmãos tentaram me medir, me colocar num quadradinho e dizer: você é só isso aqui. Eu não sou só aquilo. Eu não sou aquilo que a sociedade, que os meus líderes tentaram fazer de mim. Eu não sou. Eu não sou aquilo que o inimigo, que as dificuldades, que as lutas da minha vida querem dizer que eu sou. Às vezes as lutas da tua vida querem dizer que você é muito pequeno, que você é muito inferior. Você não é. Você é muito maior do que qualquer dificuldade. Deus não dá dificuldade maior do que aquela que você pode carregar.
Deus não dá. Se tem uma dificuldade, uma luta na tua vida, Deus vai te dar força para vencer essa situação, essa adversidade da sua vida. Você não é pequeno, você não é inútil, você não é uma pessoa que foi jogada, que está aqui na terra simplesmente vivendo, existindo, sem nenhum valor. Deus está cuidando da tua vida, e esse gigante que se levantou contra a sua vida, ele vai ter que se entregar, ele vai ter que se render. E você diz, mas como que eu vou vencê-lo? Eu só sei cuidar de não vai vencer os gigantes da sua vida querendo ser o que outras pessoas são, sendo o que outras pessoas estão mandando você ser. Você vai vencer os gigantes da sua vida sendo aquilo que Deus o criou para ser, que pode ser pequeno aos olhos dos homens, mas é grandioso nas mãos de Deus, é poderoso nas mãos de Deus, é grandioso nas mãos do Senhor. Deus está te chamando para sair da tenda, Deus está te chamando para olhar para o céu, para olhar para cima. Você está olhando muito para baixo, e Deus está te chamando para que você veja além daquilo que as pessoas veem. E aqui, irmãos, pais, mães que estão aqui, você que está aqui, olhe para as pessoas além daquilo que elas parecem ser, porque elas são mais do que aquilo. Quem sabe você tem um irmão, você tem um pai, você tem uma mãe que tem muitas dificuldades. Olhe para além disso. Quem sabe você tem um filho que tem te dado trabalho. Olhe para além disso. Você é mais do que isso. Você é mais do que isso. Olhe para o teu pai, para a tua mãe e diga, você é mais do que isso. Eu estou vendo além daquilo que o natural quer me mostrar. Eu estou vendo aquilo que Deus fez. E o que Deus fez é maior do que eu posso imaginar. É maior do que o que você pode imaginar. Deus vai me surpreender. Deus vai te surpreender com aquilo que nós somos de fato. Porque nós somos maiores do que aquilo que as circunstâncias e que o mundo quer nos mostrar. E as pessoas que estão à sua volta, elas são mais. São seres humanos que foram criados por Deus, imagem e semelhança de Deus, e que tem um potencial tremendo dentro delas. E eu, irmãos, a última coisa que eu falo para vocês é isso: não se apequene, mas também não apequene os outros. Não se apequene, mas também não apequene os outros. Cada pessoa que passar por você, que ela saia maior do que ela chegou. E que você, diante de cada pessoa, se torne uma pessoa maior. Não como engrandecimento de bobagem, mas como uma pessoa que fez a diferença na vida daquele, para torná-lo maior. Por isso que Jesus ensinou que maior é o que serve. Maior é o que serve. Porque ele torna as outras pessoas importantes. E aquele que torna as outras pessoas importantes, no reino de Deus, é o mais importante. É o mais importante. Eu posso até não concordar com alguma coisa que o Ney fez, mas jamais eu posso colocar a vida do Ney dizendo que ele é isso ou que ele é aquilo. Ele pode até estar isto ou estar aquilo, mas ele é um filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, amado por Deus. E eu tenho que ver nele muito mais do que os meus olhos naturais conseguem enxergar. Comece a fazer isso com teu esposo, com a tua esposa. Comece a fazer isso com os teus filhos. Comece a fazer isso dentro de casa com os teus pais. Faça isso com a tua própria vida, e você vai ver aonde Deus vai o levar. Vamos ficar em pé.